Olá, meu querido jovem, Maranata, seja bem-vindo ao canal Terceiro Elias Profético. Se você, por acaso, for novo, se inscreva, deixe o seu like. Se você já é um inscrito, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas, para assim esse vídeo venha alcançar o maior número de pessoas que amam estudar a Palavra de Deus. A partir desta lição, nós vamos ir numa outra pegada. Eu vou dar alguns conselhos, seja para você professor ou você que é aluno. Talvez eu esteja falando para algum jovem que é professor da classe ali dos jovens e muitas vezes fica perdido, não sabe como conduzir a lição ou o que comentar na lição. Ou talvez eu esteja falando para um aluno que não participa muito. Então esse vídeo é para você. Fique conosco, pegue a sua lição, porque hoje você vai descobrir como abordar principalmente esta terceira lição que é fenomenal. Então fique conosco e vamos estudar juntos a Palavra de Deus e a lição da Escola Sabatina. Bom, iniciando a lição de número 3 com o tema Orgulho e Humildade. Vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículo 14. Assim diz a palavra de Adonai. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O primeiro ponto que você precisa enfatizar nessa lição é tentar trabalhar pelo menos o capítulo 18. Eu gosto de dizer que o capítulo 18 do Evangelho de Lucas é o capítulo que trata acerca da humildade. Então, se você é professor ou se você é aluno, diga isso à sua classe, que o capítulo 18 do Evangelho de Lucas trata acerca da humildade. Note comigo toda a estrutura do capítulo 18. Quando você ler dos versos 1 até o verso 8 do capítulo 18, nos apresenta a história de uma viúva pobre que teve que exercer a humildade em pedir para que um homem que era maligno julgasse a sua causa. E aí, com base nessa história, Cristo vai comparar a persistência da viúva pobre com os seus filhos, que reconhecem que eles não têm o poder de solucionar os seus problemas, mas que Deus pode lhes fazer justiça na terra. Dos versos 9 até o verso 14, Cristo vai contar uma outra parábola, a parábola do fariseu e do publicano, mostrando que o fariseu ele é orgulhoso, enquanto o publicano ele é humilde. Quando você vai para os versos 15 a 17, Cristo agora vai trabalhar com os discípulos acerca da humildade presente em crianças. Quando você olha para uma criança, você vai encontrar a humildade. E era isso que Cristo queria ensinar aos discípulos. Dos versos 18 até o verso 30, conta a história do encontro que Cristo tem com o jovem rico, ou com o homem rico, dependendo da sua tradução. E o que esse texto nos ensina? Que você precisa ser muito humilde em reconhecer que o dinheiro não deve dominar a sua vida. E que você precisa de Cristo. Porque somente Cristo pode satisfazer os anseios da sua alma. E porque o jovem rico não conseguiu abrir mão dos seus recursos para seguir a Jesus. Por quê?
por conta que ele não era humilde. Mas o que predominava no seu coração é o orgulho. E aí, dos versos 31 até o 34, você vê que Cristo pratica a humildade. E no decorrer da lição você vai perceber como Cristo foi humilde a tal ponto de morrer na cruz por cada um de nós. Dos versos 35 ao 42, conta a história do mendigo cego. E esse mendigo teve que praticar a humildade quando ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, creio que você que é professor ou você que é aluno, é importante você trabalhar o capítulo todo do Evangelho de Lucas, o capítulo 18. Porque o capítulo 18 trata acerca da humildade. E é claro, quando você for falar acerca de cada história que está presente no capítulo 18, aplique para a sua classe, aplique para os seus alunos. Diga a eles sobre a importância de sermos humildes. Pois diz as Escrituras que Deus aborrece os soberbos, mas aos humildes ele concede misericórdia. Quando você vai para a parte de domingo, sentindo-se orgulhoso, é interessante você começar questionando a sua classe acerca do que significa orgulho. Então você deve lançar essa pergunta para você, como adventista do sétimo dia, como membro batizado ou para aqueles que estão visitando essa classe. Para você, o que significa orgulho? E eu trouxe uma definição do que seria esse sentimento. Acompanhe comigo na tela. Orgulho é um sentimento de satisfação, autoestima ou prazer diante de conquistas próprias ou alheias. Também pode significar arrogância, vaidade excessiva e soberba, onde a pessoa se sente superior aos outros. Pode ser um sentimento nobre de dignidade ou desdém pelos demais. É óbvio que sempre quando aparece o orgulho na Bíblia, sempre está num sentido mais negativo da palavra. É quando a pessoa ela se acha o super crente ou o maioral, aquele que está acima de todos, aquele que anda de nariz empinado, aquele que não reconhece as suas fragilidades. Então, sempre quando o orgulho aparece na Bíblia, é sempre nesse sentido negativo. É uma pessoa que ela é arrogante, vaidosa de uma forma excessiva, aquela que se sente superior aos outros. Outro ponto que vale você destacar na classe é que este sentimento de orgulho surgiu no coração de Lúcifer. É óbvio que nas Escrituras não se detalha como esse orgulho se originou em um ser perfeito. A única coisa que a Bíblia diz é que este orgulho predominou o coração de Lúcifer, quando ele tirou os olhos de Cristo e passou a olhar para si mesmo. Então é importante você enfatizar para a sua classe que o orgulho só vai tomar conta do nosso coração quando tiramos os nossos olhos de Cristo e passamos a olhar para nós mesmos. E aí você faz aquela pergunta para reflexão. Você é uma pessoa orgulhosa? E é óbvio que este orgulho pode predominar dentro do povo de Deus. Quando eu faço algo para Deus, mas com o intuito de chamar a atenção para mim. Mais para frente nós vamos trabalhar esse tópico. Segunda-feira, conheça a si mesmo. É necessário enfatizar para a classe que todos
podem cair na tentação do orgulho. Se Lúcifer caiu, imagine eu e você. Então é necessário você ter esse diálogo com os seus alunos, ou você que é aluno, dialogar aí com a sua classe. Dizer que todos podem cair na tentação do orgulho. E aí você pode aplicar para dentro da igreja. Por quê? Porque muitas vezes nós que fazemos algo para Deus, muitas vezes por trás daquela obra há uma predominância de que eu quero que os irmãos olhem para mim e me vejam como uma pessoa eloquente ou como uma pessoa piedosa. Então você precisa enfatizar que o problema não é você fazer a obra de Deus, mas qual é a intenção por trás de você fazer aquilo? Será que você quer chamar a atenção para si ou chamar a atenção dos outros, das pessoas, para Cristo? E aí você pode enfatizar que muitas vezes uma pregação pode ser um motivo que pode nos levar ao orgulho espiritual. Você já parou para perguntar ou para pensar que muitas pessoas que pregam a palavra, muitas vezes pregam para sua própria soberba, para o seu próprio orgulho, porque se acham capazes, se acham eloquentes, e aí, quando pregam, eles anseiam ser aplaudidos pelas pessoas? Ou aquela pessoa que louva, ela está louvando para Deus ou ela está chamando a atenção para si? É interessante que, certa vez, Charles Spurgeon, enquanto pregava, ele recebeu um bilhete de uma irmã. E essa irmã havia escrito o seguinte nesse bilhete: olha, eu quero ter, após o seu sermão, eu quero ter a oportunidade de louvar para Jesus. E aí Spurgeon leu e continuou a pregar. Ela escreveu novamente o bilhete e mandou entregar para Spurgeon. O Spurgeon pegou o bilhete, viu, e eram as mesmas palavras do bilhete anterior. Eu quero louvar a Jesus. Só que ele ignorou. Ele terminou o sermão, e aí, enquanto ele se despedia dos irmãos à porta da igreja, diz que esta senhora se aproximou deste pregador e disse: pastor, por que você não me permitiu louvar a Jesus? Então Spurgeon disse: irmã, louve nesse momento, cante nesse momento, louve a Jesus. E aí ela disse: mas pastor, não tem ninguém para me ouvir cantar. E aí ele retruca: então você não quis louvar para Jesus, você quis louvar para chamar a atenção dos outros para si. Então nós devemos ter o cuidado. Qual é a intenção que está por trás de cada obra? E aí na lição de segunda-feira, você vai ter que trabalhar acerca do fariseu e do publicano nos seguintes aspectos. Quando você for falar acerca do fariseu, trabalhe a posição desse homem, a posição que ele tinha diante da sociedade judaica. Você sabe muito bem que o fariseu era um mestre da lei, era como se fosse um teólogo, aquele que estudava a lei, estudava a Torá, os 5 livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, estudava os livros dos profetas, sejam os profetas maiores, profetas menores, e os livros de sabedoria, que são Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Então era uma pessoa que tinha um conhecimento acerca da palavra de Deus. Só que também o fariseu ele era conhecido por sua ética. Era uma pessoa que não apenas ensinava a lei, mas que cumpria de uma forma restrita. Não poderia falhar em nenhum ponto acerca da lei. Então era uma pessoa tida como uma pessoa em alta diante da sociedade. Uma pessoa ética, moral diante da sociedade judaica.
Mas quando ele vai diante de Deus, diante do Senhor, a Bíblia diz que ele passa a orar para si mesmo, acerca de si mesmo, dizendo: Senhor, eu sou uma pessoa perfeita. Sabe, eu jejuo, eu dou o dízimo, não sou como o publicano. E aí entra o segundo aspecto acerca deste homem. É que este homem confiava nas suas obras. E aí você, como professor ou aluno, você precisa fazer uma observação. Que todas as nossas melhores obras não passam de trapos imundos. Então nós precisamos ter muito cuidado com as nossas obras piedosas, porque muitas vezes nós achamos que por estar na presença de Deus, ou estar envolvido na obra do Senhor, Deus está aceitando a minha conduta, e negligenciamos um texto que o mundo utiliza, mas deveria nos fazer tremer, que é o texto lá de 1 Samuel, que diz que Deus não vê o homem como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Ele não apenas vê a obra, mas ele vê a intenção por detrás daquela obra. Feito estas considerações em relação ao fariseu, agora você vai trabalhar o publicano. Quem era o publicano? E aí você vai ter que trabalhar a posição que ele exercia diante da sociedade judaica. Você sabe muito bem que o publicano não era bem visto ali pelos judeus. Por quê? Porque o publicano trabalhava para Roma. E o publicano, ele cobrava impostos para Roma. Então imagine você cobrar impostos para um reino que subjuga, que põe fardo, jugo sobre o povo, imposto acima de imposto. E se você não cumprisse esses impostos, você era preso ou seus filhos se tornavam escravos. Então imagine um judeu decretar prisão para um judeu que não poderia pagar o imposto, ou decretar escravidão para um filho daquele homem. Imagine. Então era algo muito perverso. Mas note, este homem que também vai para o templo, ele demonstra humildade. Ele chega diante de Deus, enquanto o fariseu ora em pé, olhando para os céus. A Bíblia diz que o publicano, ele não ousava nem olhar para os céus, mas ele estava com a cabeça baixada e ele batia no peito dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Meus queridos, e aí você precisa trabalhar a confiança que este homem tinha na misericórdia de Deus. O problema não é você ter boas obras ou você praticar boas obras. O problema é quando você deposita a sua fé nestas obras, sendo que a nossa fé não deve estar pautada nas obras da lei ou na santidade, não. A nossa fé deve estar pautada em uma pessoa, e esta pessoa se chama Jesus, o Nazareno. Encerra esse tópico dizendo que, quando reconhecemos nossa real condição de pecadores e nossa profunda necessidade de Jesus, seremos justificados. O publicano se humilhou, ele foi justificado. Enquanto o fariseu, ele se engrandeceu, portanto, ele não recebeu a justificação. Logo, ele estava debaixo da ira de Deus. Indo para a parte de terça-feira, problemas com o básico. Aqui você vai trabalhar os discípulos de Jesus. Porque os discípulos, eles eram pessoas orgulhosas. Porque imagine, você fazer parte de uma multidão que tem simpatia por Jesus.
E dentre a multidão, Cristo escolhe você para que você faça parte daqueles que serão os futuros líderes da Igreja de Deus na Terra e que iriam proclamar o reino de Deus a todas as nações. Imagine também que você não é apenas chamado para proclamar esse reino, mas também para fazer sinais e prodígios. Quando você diz, em nome de Jesus, levanta e anda, a pessoa que era paralítica passava a andar, a pessoa que era cega passava a enxergar, aquele que estava morto revivia. Então, isso poderia predominar no coração dos discípulos o quê? O orgulho, e predominou. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você percebe que os discípulos se sentem orgulhosos. Os discípulos, eles querem saber quem deles era o maior no reino dos céus. Por isso houve a necessidade de Cristo pegar uma criança e dizer o seguinte: aquele que não se humilhar como esta criança não poderá entrar no reino dos céus. Isso me chama a atenção porque Cristo colocou aquela criança acima dos outros apóstolos. Aquela criança estava acima de Pedro, acima de João, acima de Mateus. Por quê? Porque primeiro ela se humilhou. Lembre-se de Lucas 18,14. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então a exaltação só vem através da humilhação. Se eu me humilho diante de Deus, logo eu serei exaltado. Alerte os seus alunos ou a classe, se você for aluno, que querer ser o maior no reino dos céus é algo abominável aos olhos de Deus. Ninguém é maior no reino de Deus. Todos nós estamos no mesmo nível. Todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós precisamos de uma oportunidade. Todos nós precisamos ser justificados. E quando há dentro do povo do Senhor, no meio da igreja, pessoas querendo ser maiores do que as outras, só porque prega, só porque louva, só porque dá estudos bíblicos, isto é algo abominável aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque todos nós estamos no mesmo nível e há um maior do que nós. Há uma pessoa que está acima de nós e esta pessoa se chama Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Se Cristo é o cabeça, logo nós estamos abaixo de Cristo. Logo precisamos ser o quê? Servos. Servos e servos uns dos outros. Para encerrarmos, parte de quinta-feira, olhe para Cristo. Você precisa encerrar esta lição. Você que é professor, levar a sua classe a contemplar Jesus. Você que é aluno, você precisa levar a classe, no seu argumento, no seu comentário da lição, levar a classe a contemplar aquele que foi crucificado. E aí, você precisa trabalhar Efésios 2, 5 a 11. Como diz a lição, você precisa comparar dois seres. O primeiro se encontra em Isaías capítulo 14, versos 12 a 14, que trata acerca de Lúcifer. E depois, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Por quê? Porque Satanás cobiçou o trono de Deus. Jesus se humilhou a tal ponto que o apóstolo Paulo diz que ele se encontrou em figura humana. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Imagine você, sendo Deus, se humilhar a tal ponto que você deixa de lado
a sua glória e você se torna um ser humano. Cristo não se fingiu em ser homem, ele foi de fato homem. Ele abriu mão da sua glória e ele foi como um de nós. Ele foi homem, ele se revestiu de carne e habitou entre nós. Só que não para por aí. A Bíblia diz, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo, que Cristo, ele não apenas se achou em figura humana, mas ele foi obediente. Aquele que era o dono do universo, o soberano da criação, agora precisou ser obediente até a morte e morte de cruz. Este Jesus é aquele que disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Encerre esse tópico dizendo o seguinte: Satanás cobiçou o trono de Deus. Ele caiu nas mais profundezas trevas. Jesus se humilhou ao ponto de se tornar humano e, sendo obediente até a morte de cruz, e por causa da sua humilhação, o Pai o exaltou, fazendo assentar sobre o trono, e todo joelho se dobrará. Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, página 85, 87 e 88, ela diz: nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, esse é o que menos há esperança e inculte e o mais irremediável. Cristo só pode salvar quem reconhece ser pecador. Só de um modo verdadeiro, conhecimento de si mesmo pode ser alcançado. Precisamos olhar a Cristo. Não conhecê-lo é que dá aos seres humanos uma tão alta ideia de sua própria justiça. Vamos orar? Senhor, eu oro por esse aluno, por esse professor. Senhor, dá a ele sabedoria, entendimento e conhecimento da sua palavra, para que ele venha levar os seus alunos, a sua classe, a ter um encontro com o Senhor e abandonar o orgulho que tanto nos atrasa, que tanto nos fere, que tanto nos afasta de Ti. Ó Deus, que ele não apenas venha passar esse conhecimento, mas que ele venha viver esse conhecimento, que ele venha ser humilde diante de Ti. Tudo isso eu peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu jovem, e eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema geral, Conexão, fortaleça seu relacionamento com Deus.